Sinal de esperança, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Reverendíssimo Padre Everaldo Bom Robert, diretor dessa venerável Ordem Terceira, de Nossa Senhora do Carmo, senhor prior, senhora priora dessa mesma ordem, e demais irmãos e irmãs, fiéis e filhos dessa Virgem, Rainha, Senhora, esperança de todos os carmelitas. Então saúdo todos aqueles que guardam também essa terna devoção a ela, neste título de Nossa Senhora do Carmo, como um sinal dos últimos tempos, como uma figura, como diz a Igreja, escatológica da Igreja para todos os cristãos. Saúdo também aqueles que nos estão acompanhando em casa, através do canal do YouTube. Que essa mensagem e essa meditação sobre Nossa Senhora possa trazer ao nosso coração de cristão, de filho de Deus, um pouco mais de certeza e de convicção da importância de Nossa Senhora na nossa vida, na vida de cada criatura humana, não só da Igreja, mas de cada criatura humana. Eu gostaria de desenvolver com os senhores, seguindo a exposição do livro Eis aí a tua mãe, do padre Stefano de Fiores, um padre formado em Mariologia, em Roma. Eu gostaria de apresentar o tema sobre o perfil espiritual de Nossa Senhora. Eu estou usando as meditações e as exposições de teologia mariana, que estão contidas neste livro, com o título Eis aí a tua mãe, lá na paróquia de Nossa Senhora das Graças, em Natividade. Então, a cada mês, no dia 27, fazemos um momento devocional. E esse ano, estou usando esse grande teólogo de Mariologia. E eu gostaria de partilhar com vocês aqui em Campos, também com aqueles que estão nos acompanhando na internet, pela importância, pelo peso desse tema, o perfil espiritual de Maria. Aqui é apresentado para nós convicções de como ela é necessária e importante na vida da Igreja, na vida de cada criatura humana. Repito, quando eu estava viajando para cá, estava escutando uma palestra de um padre, desses últimos dias atrás, em que ele chegou a mencionar que nós estamos precisando de conquistar e talvez destacar um pouco mais sobre os frutos do Espírito Santo. Hoje em dia é como modas, né? São modinhas, né? Podemos dizer. Uma certa depreciação, né? Carismas do Espírito, né? Mas ninguém quer falar dos frutos. Assim o padre mencionou. E vem de encontro à exposição sobre esse tema do perfil
espiritual de Nossa Senhora, onde nós veremos destacado diversos frutos do Espírito na sua alma, e que é então parâmetro para toda a igreja. Por isso, figura ou ícone escatológico da igreja, daquilo que um dia a igreja deve ser. Então, esse ícone escatológico, quando assim ela é considerada pela igreja, é que nela nós já vemos as últimas manifestações que acontecerá em toda a igreja no fim dos tempos. Então ela é já uma antecipação, como diz aqui o autor, preeminente, singular, da perfeição que a igreja há de atingir um dia. Por isso, ícone de esperança escatológico. O mundo que caminha num vazio ontológico de ser, aí nós temos na igreja ou em Maria, a mãe de Jesus, uma figura e uma referência de esperança, de uma consumação extraordinária que Deus promete para todos os seus e já realizado de fato na Virgem Maria. E nela nós veremos então destacados como frutos e virtudes interiores, que são os frutos do Espírito, aquilo que faz então o seu perfil espiritual. Num primeiro momento, o autor a compara com aqueles pobres de Sião, os pobres de Javé, do Antigo Testamento, que era então um grupo dos escolhidos, profetizados pelo profeta Isaías, de modo particular. Então ela é filha de Sião. E nela, em suas dimensões espirituais, caracterizam então a linha, como diz o autor, dos pobres de Javé, do Antigo Testamento. E que foram todas essas qualidades que nós vemos nela, canonizadas nas bem-aventuranças evangélicas por nosso Senhor. Pobreza, isso é fruto, hein? Serviço, temor, amor a Deus. Consciência da própria fragilidade e olhou para o nada da sua serva. Traduzido como humildade, como pobreza, mas a tradução mais próxima é essa: olhou para o nada. Consciência da própria fragilidade, do próprio nada. Senso de justiça, solidariedade com o povo de Deus. Alegria, abertura e disponibilidade ao plano divino. Confiança na atuação das promessas de Deus, fiel e misericordioso. Aqui são os traços característicos dos chamados pobres de Javé, todos reconhecidos e constatados em Nossa Senhora, e que foram, como diz o autor, canonizados por Jesus nas bem-aventuranças. Então aqui nós vemos um perfil espiritual do verdadeiro e autêntico filho e filha de Deus. Eu gostaria apenas de destacar todas essas qualidades que fazem o perfil espiritual de Nossa Senhora, que é a pobreza e a sua alegria. Então, dois grandes traços mais acentuados em Nossa Senhora.
Sobretudo quando ela diz: e olhou para o nada da sua serva. Quando nós escutamos Jesus falar: bem-aventurados os pobres, aqui nós entendemos bem que não é uma condição econômica precária. Jesus não está falando de situação econômica precária, falta de dinheiro, falta de bens. Ele fala de disposições interiores, ou podemos dizer frutos do Espírito. Silêncio. O que é essa pobreza? Esse nada. Silêncio, humildade, abandono confiante em Deus. Agora vem algo que não pode faltar nesse traço dessa pobreza: renúncia aos próprios projetos. O pobre ou os pobres de Javé, assim chamados, né? Nós vemos que resume aquelas qualidades do perfil espiritual, de fato, pobreza. Porque ela já traz todo um cabedal de exigências para que seja enquadrado dentro dessa pobreza espiritual. E aí vem esse ponto que exige uma radicalidade de vida e de doação, renúncia aos próprios projetos. Vida de oração, de expectativa para o que há de vir, para o que há de acontecer, esperança nas intervenções divinas. Não obstante as provas e as tribulações da vida. Aqui eu destaco, dentre desses frutos do Espírito Santo, e que deve caracterizar então aquele perfil da pobreza de Nossa Senhora: abandono confiante em Deus, renúncia aos próprios projetos. Aí o que nós conhecemos sobre Nossa Senhora, logo vem na nossa mente, no nosso coração. Eu já li sobre isso, eu já escutei sobre isso. Quando eu leio o Evangelho, eu vejo ela, eu vejo São José, não vivendo em nada mais para si, mas todo abandonados, confiantes em Deus, e onde renunciaram um próprio projeto de vida, para estarem no projeto de Deus. Então aqui as disposições interiores que fazem a verdadeira pobreza de espírito elogiada e considerada feliz, uma alma feliz que adquire essas disposições. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós vemos em todas essas qualidades da pobreza de Nossa Senhora uma oposição, seja ao orgulho e à rejeição de Israel, ali dos fariseus, dos anciãos, dos escribas, dos sacerdotes, aqueles que não o receberam. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, porque não podiam recebê-lo. Maria, pelo contrário, acolhe Cristo com plena abertura, porque é pobre.
segundo o Espírito, livre de preconceitos e totalmente disponível à vontade salvadora de Deus. Disponibilidade, abandono confiante, renúncia aos próprios projetos. Por isso, veio para o que era seu e ela o recebeu. E muitos não receberam, e não recebem, não receberão ainda. Não só lá, escribas, fariseus, o Israel, os judeus. Não, esta humanidade aqui, essa geração, é incapaz de recebê-lo. E onde fazemos um autoexame de consciência, né? Será que eu o recebi? Maria acolhe Cristo com plena abertura porque é pobre, segundo o Espírito, livre de preconceitos e totalmente disponível à vontade de Deus. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. O convite à alegria, aqui uma segunda disposição do perfil espiritual de Nossa Senhora, que nesse versículo do início do seu cântico, o Magnificat, como diz o autor, traduz uma explosão de alegria. Então ele é efusivo. Minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito exulta. Aí diz o autor, explode de alegria em Deus, meu Salvador. É a expressão de uma alegria transbordante. Traduz o agradecimento festivo de Nossa Senhora pela ação divina e o júbilo, preste atenção na palavra, pela ação escatológica, que não aconteceu, mas vai acontecer. A admiração pela manifestação da glória de Deus nela. Aqui tem uma palavra-chave, escatológica. Ela divisa a realização da redenção antes dela acontecer. Por isso, júbilo pela ação escatológica, pela ação salvadora do Filho de Deus. Então, o agradecimento, está aqui um transbordar de alegria, pelo agradecimento, pela ação divina, o júbilo pela ação escatológica, que Deus há de realizar a sua salvação, e a admiração pela manifestação da glória de Deus nela e no mundo. Maria alegra-se, não porque ignora os males do mundo. Ela não esteve blindada, como nós o constatamos. Ela não foi blindada de dor ou contra a dor, contra o sofrimento, contra a percepção do mal. Maria alegra-se, não porque ela ignora os males, e ela nem foi imune aos males. Ela foi, como seu filho Jesus, de maneira mais profunda e mais direta, como testemunham os santos evangelhos, pelo mal, pelos males. Mas alegra-se porque crê em Deus grande e magnífico, libertador, que opera mudanças, porque Ele derruba
os poderosos do seu trono. Aqui um júbilo pela ação escatológica de Deus. O mal ainda me atinge, mas ele derruba os poderosos do seu trono. Todos desabarão perante o poder de Deus, perante a força do seu braço. Aqui a alegria de Nossa Senhora por essa ação ou tensão, como diz o autor, entre o já e o ainda não. Esse ainda não é o que há de ser realizado ainda por Deus. A sua alegria está em tensão entre o já e o ainda não. Daquilo que há de acontecer nela, em toda a humanidade, na igreja. A exultação de Maria, a sua alegria, reanima a esperança da igreja. Esperança escatológica da igreja. Olhemos a exultação de Maria, não porque ela ignorava o mal e não porque ela nunca sofreu. Foi aquela pessoa depois de Jesus que mais sofreu, mas porque ela viu o feito de Deus. Esperança da igreja. A exultação, a alegria de Maria anima ou reanima a esperança da igreja diante dos males do mundo que não param, que estão sempre avançando. A igreja, cada um de nós, não deve ceder à desconfiança e à angústia, porque o Pai é fiel às suas promessas, porque aquele que é poderoso e cujo nome é o Santo, fez em mim maravilhas. Nessa dinâmica, insere-se o empenho responsável de cada cristão no seguimento da Mãe de Deus. Contemplamos os seus frutos, os frutos do Espírito na sua vida, na sua alma, o seu perfil espiritual. O que é pobreza espiritual? O motivo da sua exultação transbordante. Por que contemplamos isso? Por que nos admiramos, nos enchemos de encanto com essa mulher? Quem é essa mulher? Nessa dinâmica, insere-se o empenho responsável dos cristãos ao seguimento da Mãe de Deus, humilde serva do Senhor. A Virgem não é uma realidade subsistente em si mesma, isto é, o que Deus realizou nela de maravilhas não é uma coisa que está nela e só para ela, mas ela é uma pessoa, olha a palavra, hein? Que se torna necessária referência ao centro da vida da igreja. É necessário um empenho responsável dos cristãos no seguimento dela. E aí vem o autor aqui, o Padre Stefano, e coloca: a sua pessoa se torna necessária referência. Então, por isso, essa pequena exposição do perfil espiritual de Nossa Senhora vem para acrescentar mais um ou mais alguns motivos por que guardar a devoção à Virgem Maria. Porque ela é importante na vida de um cristão. E podemos dizer, na vida de toda a humanidade. Porque ela se torna necessária referência. Se ela é necessária, então não tem
outro modo no qual a igreja se volta ao seu centro, que é Cristo. É por meio dela, é por ela, e não tem como não ser sem ela. Para que a igreja toda chegue ao centro da sua vida, que é Cristo. A contemplação de Maria tem, aqui uso uma palavra difícil, escopo. A contemplação de Maria, que nós estamos fazendo agora, tem o escopo, isto é, tem a finalidade, a função, a razão de ser, para tornar-nos conscientes da nossa vocação eclesial. Então, a contemplação de Maria tem a finalidade de trazer à tona no nosso coração, na nossa mente, e como certeza da nossa vocação eclesial, a vocação de cada um de nós, dentro da igreja, como filhos e filhas de Deus. Então, ela tem a finalidade de trazer então a nós, nos deixar-nos conscientes da nossa vocação eclesial. Todo o perfil espiritual que era dos pobres de Javé e que é desta, que é a filha de Sião, ícone escatológico da igreja, então algo a ser conquistado, é uma vocação para toda a igreja. Então nela nós contemplamos a vocação eclesial. Ou ficamos conscientes dessa vocação eclesial e preparar-nos para o encontro com Cristo na fé, com disponibilidade e exultantes de alegria. Nossa Senhora do Carmo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.